é óbvio que o processo punitivo, a cassação de parlamentares, tornou-se indispensável para que o Congresso consiga superar a crise de legitimidade em que, indubitavelmente, mergulhou. Mas acontece que esse é um processo que horroriza a maioria dos deputados. A cassação é um corte na própria carne. E é isso que a opinião pública não entende, não compreende. Mas claro que se chegará ao funil, que vai ser o processo de cassações ainda em fase embrionária. Para falar a respeito da crise, convidamos a deputada Maria do Rosário, que é candidata a presidente do PT nas eleições do dia 18 de setembro. Ela é do Rio Grande do Sul. E o deputado Fabinho, que é da Bahia, do PFL da Bahia, e que se situa, portanto, na oposição ao governo do PT. Deputada Maria do Rosário, a senhora é candidata a presidente do partido. O partido sofre a maior crise, a mais dolorosa crise desde a sua fundação há 25 anos. Como é que a senhora se sente, como antiga militante do PT, diante dessa crise? Com uma responsabilidade muito grande, Tarcísio, cumprimento também o deputado Fernando Fabinho, e com o desejo de dizer à população brasileira, especialmente aqueles que integram o Partido dos Trabalhadores, que esse partido tem uma grande vitalidade. E a sua vitalidade está especialmente na sua militância, na força orgânica que ele representa. Nós estamos caminhando o Brasil inteiro em conjunto com os demais candidatos, é uma eleição direta. Todos os filiados, são mais de 820 mil filiados no Brasil, homens e mulheres que sempre andaram com a cabeça erguida e com a certeza de que o nosso partido representa, sim, a responsabilidade com a sociedade brasileira, com as lutas do povo, com o movimento popular. Essa é a sua origem, a origem do próprio presidente Lula, que nos representa, do projeto que nós temos para o Brasil. E neste momento, quando a crise é tão grande, ela não é uma crise apenas que marca o PT, ela marca a história da própria esquerda. E nós sabemos que podemos superar essa crise na medida, sim, que, conforme disse o presidente Lula, consigamos cortar na própria carne, de um lado é isto, enfrentarmos as punições, a responsabilização de quem envolveu-se em atos sem qualquer guarida da nossa história e da própria trajetória da esquerda no Brasil, que nos envergonham, atos que nos marcam negativamente, e sobre os quais o nosso partido pediu desculpas à nação brasileira. Mas, de outro lado, nós lutamos hoje para mudarmos a atual direção, estabelecemos uma direção que seja mais capaz de dialogar com todos os grupos internos e com os olhos e o coração, como sempre tivemos na sociedade. Muito atentos ao governo Lula, ao nosso compromisso com o presidente Lula, em darmos sustentação a ele a partir daquilo que o movimento popular tem trazido, que é o apoio ao presidente Lula contra todas as manobras que possam, aproveitando-se dessa crise gerada a partir de elementos que não tiveram dignidade dentro do PT, aqueles setores de direita que querem desestabilizar o governo, valendo-se da crise iniciada dentro do PT. Nós queremos dar sustentação ao presidente, mas queremos também que ele faça flexões no sentido econômico, da inclusão social, do orçamento do próximo ano, da redução do superávit primário, uma discussão mais ampla sobre a economia no Brasil. Deputado Fernando de Fabinho, vice-líder da minoria na Câmara, qual é a posição do seu partido em face da crise? Como é que o senhor analisa, avalia essa crise? Bom, cumprimentar a deputada Maria Rosário, a você, Holanda, e dizer o seguinte: olha, o nosso partido tem agido da melhor responsabilidade possível. Nós estamos com muita cautela, analisando caso a caso, buscando averiguar todo e qualquer ato de corrupção que exista na República Brasileira, aqui na casa. Nós estamos a favor de que fique tudo esclarecido, porque todos nós estamos na bola comum. Infelizmente, a crise que começou no PT, que chegou até a Câmara dos Deputados, deixou todos nós no mesmo nível. E nós precisamos deixar isso claro para a sociedade. A sociedade reclama exatamente punição para aqueles que estão exatamente fazendo algo que não condiz com a realidade para a qual foi eleito e para a qual está aqui para defender a população brasileira. Então a população, é aquilo que você disse no início, não entende, quer rapidez, quer cassação imediata. E nós estamos agindo, as CPIs estão aí, apesar de que no início você sabe que o próprio governo interviu para que não existissem as CPIs. Mesmo assim, com a existência das CPIs, se lutou para que
toda a parte de relatoria e de presidente também ficasse sob a responsabilidade do partido, mas mesmo assim, a imprensa nacional, a população brasileira tem acompanhado de perto e tem mostrado que, acima de tudo, os fatos são reais e os fatos reais têm que ser apurados de forma digna e que atenda a expectativa da população, onde ela necessita saber o que é que há de errado. Nós sabemos que a decepção interna do próprio PT e a decepção externa de todos aqueles que acompanharam o PT nessa última eleição, aqueles que perderam medo, né? Aqueles que perderam medo, que criou exatamente a expectativa da esperança, estão também decepcionados. Mas tudo isso foi promovido, foi promulgado exatamente pelo partido que durante 25 anos pregou exatamente a moralidade, a cidadania, a ética e a postura de não à corrupção, de não àqueles que realmente não zelavam pelos recursos públicos federais. O senhor acha que não há risco de uma pizza, como dizem os jornais? Olha, de chegar a uma pizza, quer dizer, a uma solução... Não pode ter pizza nem mal assada nem assada. Não pode ter pizza de jeito nenhum. A população não quer isso. E se isso acontecer, quem vai pagar o preço dessa pizza são os próprios deputados e senadores. O próprio governo que está aí. E o que nós queremos é que o governo busque, acima de tudo, o de redirecionamento na condução do país. Nós queremos que sejam punidos aqueles que têm culpa no cartório. Quem não tem culpa no cartório tem que ficar isento. Agora, se chegarmos aí para uma eleição sem punição, todos vão estar exatamente na mesma vala do mensalão que o Roberto Jefferson colocou a todos nós. Deputado Maria do Rosário, a senhora acha que há risco de nós chegarmos a uma grande pizzaria aí? Eu acredito que não. Trabalho para que isso não aconteça. E o Partido dos Trabalhadores está fazendo a sua parte, o seu trabalho. O PT não apenas é um partido que combateu a corrupção, como a combate. Nós não queremos nenhum militante, nenhum dirigente do PT envolvido em atos que não sejam devidamente explicados, em atos de corrupção. O PT não é um partido que conviva com essa realidade que está ocorrendo hoje, onde alguns dirigentes, sem autorização da direção partidária, sem autorização da base partidária, sem autorização da nossa história, enfim, utilizaram da sigla partidária para agirem inadequadamente. Nós entendemos... Desculpe, parece que está havendo dificuldade da parte dos novos dirigentes do partido em colocar em prática um programa de punição dos petistas que se envolveram com o escândalo, não é? É verdade, Tarcísio, eu concordo que nós estamos demorando com este sentido. Mas nós estaremos realizando essa mudança importantíssima. Eu acredito, estamos trabalhando com este objetivo, porque nós não vamos marcar negativamente a história do nosso partido pela presença de pessoas que agiram indevidamente. Então eu quero dizer a vocês que o PT não vai conviver com essa situação com tranquilidade, tanto que este é um debate preponderante no debate agora em torno da presidente. Outros partidos convivem com a dúvida. Nós não. Nós não temos, na nossa sigla, em mais de 800 mil filiados, 100, talvez, que estejam envolvidos em atos ilícitos, em corrupção. Agora nós queremos sem nenhum. Nós temos um sem com S, sem nenhum envolvimento. Ninguém envolvido. E vamos trabalhar 820 mil filiados. Pessoas honradas no Brasil inteiro, que andam, como disse, de cabeça erguida. Agora, de outro lado, eu vejo um tratamento diferenciado aqui no parlamento. Por exemplo, o deputado Roberto Brant foi citado, depois esquecido. Ninguém mais falou do deputado Roberto Brant, no recebimento de recursos, ele do PFL. O senador Eduardo Azeredo, ninguém mais falou do senador Eduardo Azeredo, do PSDB. Hoje, no início dessa semana, o jornal Valor Econômico trouxe uma nota muito interessante, uma matéria muito interessante, que o Tribunal de Contas da União identificou operações de investimentos no Instituto de Resseguros do Brasil que são de calamidade, são calamitosas para aquela instituição, irregulares, um desastre, considerou, não no governo Lula, no período em que governava Fernando Henrique Cardoso, com 5 milhões de prejuízos da estatal. Quer dizer, então nós do PT, é verdade, nós tivemos resistência à CPI. Falando que não se deu explicações a respeito de 250 milhões de dólares, é isso? Exatamente, as cifras são impressionantes, são várias as questões, eu trouxe essa matéria aqui do Valor Econômico, TCU, vejação desastrosa do IRD no governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, então, a corrupção deste período aqui, nós queremos
lavar o parlamento, queremos lavar o governo, queremos tudo limpo. Mas nós queremos também que isso aqui não seja colocado embaixo do tapete. Porque o Fernando Henrique dá suas entrevistas, o ex-presidente, como se estivesse acima do bem e do mal. E a responsabilidade com esquemas de corrupção que ele impediu também todas as CPIs e nunca fez nenhum investimento para que a Polícia Federal investigasse, para que o Ministério Público fosse autônomo, sempre atuou para impedir investigações ao longo do seu governo. Então, os esquemas que a gente vê hoje, o que me entristece são pessoas do PT envolvidas. Mas são esquemas que já vinham. Agora, o que acha disso? Olha, eu acho que as coisas têm que ser, de uma vez por todas, esclarecidas para a população brasileira. A população não pode ficar à mercê do que foi no Fernando Henrique, do que está sendo no governo Lula. O que todos nós tínhamos a oportunidade de ouvir durante muitos anos neste país e acompanhando a toda a movimentação, inclusive das CPIs que foram instaladas, muitas que foram instaladas, outras que não foram instaladas, e sempre esteve à frente exatamente a cúpula que hoje está dirigindo, ou que dirigiu o PT, e que esteve no controle da nossa nação, através do presidente Lula, do Zé Liceu, do próprio Delúbio, do partido, que foi a figura que conseguiu, na verdade, manipular recursos para viabilizar um projeto de poder do partido. Agora, a situação do Brant tem que ser apurada, não pode ficar no esquecido, né? O Brant tem que ser esclarecida de que foi, no caso do Azeredo também, apesar de que é de uma eleição anterior, as questões que Maria do Rosário está colocando... Logo, no caso do deputado Roberto Brant, ele alegou que foi uma ajuda da Uzi Minas. Exatamente. O Roberto Brant, todos nós sabemos, como nós sabemos também que existem muitos homens de bem e mulheres de bem no Partido dos Trabalhadores, como existem em todos os partidos. O que acontece? O PT apenas, na minha opinião pessoal, exagerou. Você dizer que vai tomar conta de uma nação como essa e que todos os militantes do seu partido serão homens e mulheres de bem, que você não quer ninguém que não tenha uma conduta elevada, você pode até pronunciar, dizer, ser exatamente a postura do partido, mas existem os bons e os maus em todos os segmentos da sociedade, não serão diferentes nos partidos. Nós vamos conviver com isso durante muitos anos. Nós sabemos e precisamos ter leis e precisamos ter punições para todos aqueles, porque através da lei, através das punições é que vai impedir que essas pessoas que não tenham um bom caráter, que estejam em qualquer partido e que venham cometer o pecado. Hoje o que chama a atenção da sociedade brasileira é que o PT é aquilo que a propaganda do PSL tem dito aí do Lula. Não vou permitir que no meu governo entre corrupto. No meu governo, no meu palanque não sobe corrupto. Infelizmente, exagerou. E aí agora está pagando o preço exatamente do exagero. Agora, se todos eles que já vinham acompanhando e sabiam que existia corrupção no governo Fernando Henrique, era para acabar com a corrupção no governo do Lula. Porque quem sempre se comprometeu com a população de acabar com a corrupção foi o PT. O Brant é um homem de bem, recebeu ajuda lá de Minas Gerais, coincidentemente, talvez se ele estivesse em São Paulo, não tivesse passado por esse vexame. Ele poderia estar recebendo em São Paulo lá de qualquer uma outra empresa, ou dos próprios cofres da Uzi Minas. A Uzi Minas, como era cliente da empresa do Marco Valério, também ajudou, como ajudou a outros. Esse é o que chegou ao conhecimento porque saiu lá na lista do Banco Rural. Quantos outros receberam também e que não foram identificados ainda? O que nós precisamos é que esquemas como esse jamais estejam em funcionamento neste país, porque nós precisamos trabalhar a quantidade de dinheiro que foi desviado para fins que não atende a expectativa da população brasileira é muito grande. E nós ficamos aqui estarrecidos do governo Fernando Henrique, do governo do PT. Vamos aproveitar agora esse momento, vamos passar isso tudo a limpo, vamos corrigir, vamos criar novas leis mais punitivas, mais severas, para que realmente elimine de uma vez por todas essa história de dizer que o cidadão entra em falcatrua, em desvio de recursos e que vai ter seus direitos cassados por 8 anos. Não, deveria ser cassado definitivamente. Não é recuperar 8 anos depois ele voltar de repente a ser candidato a prefeito, a deputado, a governador, a presidente, seja lá o que for. Entendeu? E disso existe. Pior de tudo isso ainda o Instituto da Renúncia que possibilita uma candidatura que você, na próxima eleição já pode voltar novamente. É lamentável, porque nós sabemos que as eleições nem sempre elas são marcadas, mesmo num sistema democrático como este que nós estamos procurando melhorar, inclusive com a reforma política, que é a obrigação desse Congresso realizar, que é tão difícil realizá-la, mas enfim, as pessoas votam por esquemas milionários, muitas vezes, que tem um nome conhecido, exatamente. E até porque fizeram política de um jeito muitas vezes voltado a comprar, não é? Os votos. Então isso tudo é lamentável.
Mas eu tenho que concordar com o deputado Fernando Fabini, ele disse que existem pessoas boas e más aqui ou ali. Talvez esse seja um equívoco que tenhamos nós do PT cometido. Mas vamos amadurecendo. O que nós queremos também como partido é afirmar que nós não consideramos natural. Nós estamos verdadeiramente num processo de enfrentamento deste procedimento interno. Agora, se me permite o colega, eu referia aqui, tanto o Roberto Brant quanto a Eduardo Azeredo, não para fazer sumir os nomes do PT que são citados, mas para dizer que a essa altura existem citações para vários blocos, para vários partidos, e que todos temos que responder pelas questões que estejam sendo chamadas a atenção. Mas eu queria perguntar ao próprio Fernando Fabini, se me permite, sobre a declaração do senador Borrausen na semana passada, que me tocou de forma muito negativa, quanto a muitas pessoas no Brasil. Quando ele disse que, satisfeito com a crise, espera livrar-se do PT, que ele chama essa raça, pelos próximos 30 anos. E eu, sinceramente, meu colega Fernando Fabini é de um outro partido, nós dialogamos como colegas aqui, mas é impressionante a carga de preconceito que o senador Borrausen colocou na sua abordagem do Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos que existem pessoas que erraram dentro do PT. Esperamos que, pela lei, pelo regimento da Casa, se forem parlamentares, e pelo Estatuto do PT, venham a responder por isso, sendo afastados do partido e deste parlamento. Mas é impossível que nessa onda venha a ocupar-se dela o senador Borrausen com tamanha carga de preconceito. Porque ao ele se dirigir-se a nós como raça, ele na verdade traz com isso uma forte carga escravista, branca, machista, desrespeitosa da sociedade brasileira. E eu penso que o PT poderá dar a volta por cima e responder ao senador Borrausen. Nós que somos trabalhadores, que somos herdeiros sim da luta dos escravos, das mulheres, daqueles oprimidos, que portanto ele caracteriza como raça, nós podemos dar a volta por cima e ele no PSL poderá ter que dar respostas sobre isso ainda. Eu acho que o senhor acha da indignação da deputada... Eu estou indignado. Olha, colocando da forma como a deputada está colocando, eu acho que qualquer um ficaria indignado. Eu acredito que o nosso senador Borrausen deve ter colocado, eu não conheço as colocações do senador Borrausen, não tive conhecimento se foram feitas desta forma, mas eu tenho certeza absoluta de que deve ter sido um momento de desabafo, nada direcionado ao PT ou qualquer outro partido, ou qualquer outro segmento da sociedade, ou qualquer raça. Né? Nós precisamos sim estar atentos a uma realidade. Nós precisamos apurar os fatos, cumprir a nossa obrigação aqui, que a justiça cumpra também lá a sua parte, e que o regimento dos partidos façam. Você vê, o senador Borrausen, naquele envolvimento que houve, naquelas malas de dinheiro do bispo que eram ligados ao PSL, imediatamente reuniu a cúpula do partido e afastou-se exatamente do partido, exatamente no âmago daqueles questionamentos, não poderia de maneira nenhuma o partido ficar isento ou parar para analisar ou para apurar aqueles fatos. Eu acho que ali o que cabia era exatamente o afastamento. Verifique que por muito menos se afastou do PT, a Luciana Genro, o João Fontes, né, a nossa senadora, Luiz Helena, por simplesmente não acompanhar o partido nas suas votações. O partido hoje tem os seus membros, deputados, ministros, envolvidos neste esquema, com muitos indícios, né, e com muitos lá, onde colocar a sua assinatura, a assinatura dos seus assessores, no recebimento de recursos que são escusos e que não são explicados até agora, e o PT ainda nem sequer colocou para discussão internamente para punir aqueles que realmente estão envolvidos nesse processo. Lutam internamente, é uma crise dentro e fora o PT. O PT hoje luta, inclusive, para não manter o Zé Disseu numa chapa, né? Que o próprio ex-candidato e ex-ministro da Educação, o Tasso Genro, se afastou por não entender, porque o que ele quer é exatamente ter uma chapa limpa, fora de todos aqueles que foram envolvidos nesse processo, que eu acho que ele está certo. Eu acho que o partido tem que agir desta forma e punir aqueles que realmente estejam envolvidos neste processo, o que não pode demorar. Essa demora está prejudicando a população, não está acreditando naquilo que está vendo, por tudo aquilo que o PT pregou durante tantos anos. Agora eu tenho que me preocupar muito com o meu partido, o nosso partido,
o partido daqueles que acompanham, que sempre esteve aí lutando para contribuir com o desenvolvimento e o progresso deste país, é que tem que servir de exemplo tudo isso que acontece hoje. E que puna todos aqueles que pertencem ao nosso partido que não estão andando na linha e não estão andando com a ética que a população precisa que tenhamos todos nós aqui no Congresso Nacional. Há membros do partido, como o senador Cristóvão Buarque, que acham que o partido vai levar 6 a 10 anos para se recuperar, e não daria tanto tempo para ele esperar, né? Porque ele já tem mais de 60 e tal. Um pessimista contra si próprio, o senador Cristóvão Buarque. Não, um pessimista só em relação ao PT, mas é contra si próprio. A senhora acha que o partido se reabilita em prazo menor? Eu acho que sim. A crise é difícil, mas eu percebo uma maturidade tão grande do movimento popular e social, que é a base do Partido dos Trabalhadores, quando nas ruas, nos atos públicos, tanto aqui em Brasília quanto lá em São Paulo e em todo o Brasil, as pessoas defendem o presidente Lula, jogaram rapidamente para escanteio a posição daquele setor mais golpista da direita, que falava em impeachment, acebadamente. O movimento popular foi às ruas dizer que impeachment era golpe, verdadeiramente seria um golpe. Não há clima, não há condições, não há motivação real para isso, a não ser a motivação da oposição sem critérios. E, de outro lado, o movimento procura mudanças também no governo Lula. Dialogar com o presidente Lula para mudanças. Então, isso me dá a certeza de que nós podemos ser mais otimistas, até porque o próprio Frei Beto, na última semana, escreveu que o fato de alguns dirigentes do PT terem agido em contradição com a ética e os princípios do próprio partido, não significa que toda a direção esteja marcada pela mesma atitude, muito menos que todos os filiados, que todos os militantes. E num momento como este, o Partido dos Trabalhadores, ao realizar um processo de eleições diretas, que verdadeiramente estava marcado pelo calendário da vida do partido, não coincide com a crise, não foi convocado esse processo em função da crise política. Mas ao coincidir, ele é um momento de resposta, porque nós estamos indo a todos os lugares do Brasil com a possibilidade de que todas as direções, em todos os níveis, sejam renovadas. E eu verdadeiramente, Tarcísio, eu acredito que essa reação veio da base. Não foi a base do partido que criou essa crise. Foram alguns dirigentes. Mas será a própria base do partido que vai nos oferecer soluções. Sendo alçada uma posição de comando do PT, superando as dificuldades internas. Além do que, os que são citados, vários deles, eu inclusive não trato nunca de nomes, porque eu acho que não é a atitude melhor para quem é direção do PT tratar nos programas da crucificação de quem quer que seja. Na verdade, no caso do Rubens Soares, há uma posição de réu confesso. Há colegas nossos parlamentares. Eu prefiro não citá-los nominalmente, porque não é a nossa missão apenas apontar o dedo para quem quer que seja, mas verificarmos as circunstâncias e nos afastarmos de qualquer possibilidade de que essas atitudes venham a se repetir. Esse é o compromisso fundamental que nós temos hoje. Nós estamos quase com o tempo esgotado, só quer fazer um comentário. Não, só para fechar, eu primeiro só lembrar a toda a população brasileira e aqueles que nos acompanham o seguinte: a direita em nenhum momento pensou em golpe, muito menos pensou em impeachment. Eu acho que desde o início que nós temos agido com muita responsabilidade, com muita cautela e com muita paciência. E inclusive torcendo para que o próprio presidente Lula continue fazendo o seu trabalho e que nada chegue de mais perverso até ele, para que se chegue exatamente ao cúmulo de se ter que votar no impeachment aqui nesta casa. O que nós precisamos é levar o conhecimento da população que o presidente não pode ser inocentado 100% e dizer que ele não sabia de nada e que, infelizmente, ele é uma vítima desse processo todo. Hoje já há indícios e comprovações que temos quase que uma certeza ou uma consciência formada de que o presidente Lula tinha conhecimento de fatos. Ele mesmo em alguns momentos já colocou e já pediu desculpa à população brasileira, já admitiu que errou, que excedeu talvez no excesso da sua confiança para com seus auxiliares, com seus ministros, enfim, mas ele é que é o mandatário, ele é quem tem que realmente se responsabilizar por tudo isso, porque quando erram os nossos assessores, os responsáveis somos nós. É o que acontece com o presidente Lula. Agora, o PFL e outros partidos que mantêm a postura de oposição nesta casa, vem sempre tratando a crise com muita cautela, com muito critério, para evitar problemas
porque entendemos que a população brasileira não pode passar, neste momento, por uma crise muito maior do que o que está instalado, e que é exatamente a mudança do seu presidente. Agora, o povo tem que ter consciência e, no momento certo, na hora certa, saber escolher os seus dirigentes, os seus deputados, o seu presidente, os seus senadores, os seus governadores, porque isso é importante. Importante para o PT, importante para o PSL, importante para o PSDB e para todos os partidos. Enfim, importante para a população brasileira. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela presença da deputada Maria do Rosário. Agradeço a você. Presidente nacional do PT, no dia outros companheiros, no dia 18 de setembro. O deputado Fernando de Fabinho. Eu que agradeço a você, Nicolau Casal. Vice-líder da minoria. Muito obrigado pela audiência.